Boa tarde, Marisa, meu bom Luiz, caros ouvintes, boa tarde. Um soco na imprensa. Ainda repercute intensamente a agressão a jornalistas por seguranças venezuelanos e brasileiros que tentavam impedir a aproximação de repórteres do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, numa entrevista coletiva, último dia 30, em Brasília. A repórter Delis Ortiz levou um soco no peito, dado por um dos agentes do visitante. Ela disse que foi um golpe sufocante e significa um murro em toda a imprensa. Nota do Itamaraty, órgão da diplomacia brasileira, lamentou o fato e disse que as responsabilidades serão apuradas. Eu penso que é uma situação grave, uma questão de Estado, num flagrante em que o agressor estrangeiro poderia ter sido detido e deportado. Prefeito veta 2 leis. O prefeito Ricardo Ribeiro, de Livramento, de forma correta, vetou esta semana 2 leis propostas pelo vereador Paulo Lessa Filho. Uma para credenciar catadores de lixo e outra cria proteção ambiental na área da cachoeira. O prefeito alega que elas são inconstitucionais, pois prevê serviços e atividades onerosos para o município. E, nesse caso, só o prefeito pode propor lei assim. Por isso que ele está correto. Nos fundamentos do veto, dos vetos, né, ele ensina os legisladores, que absurdo, né, a legislar. Incrível. Mas admite analisar depois a viabilidade das ideias. A Câmara, no entanto, pode derrubar os vetos, quando os projetos retornarem para lá. Mas o prefeito, como sabemos, tem maioria folgada para evitar isso. Só resta saber como votará o autor das leis. Para derrubar o veto ou para manter o veto? No caso, o Paulo Lessa Filho, que é aliado próximo do prefeito. Despesas da Câmara. A Câmara Municipal de Livramento divulgou dia 30 o demonstrativo de suas despesas de pessoal entre maio de 22 e maio agora de 23, no valor total de R$ 3.189.266, ou seja, quase R$ 3.200.000, que dá cerca de R$ 260.000 por mês. Do total desses gastos, 40% foram com os 13 vereadores, que recebem R$ 7.596 de vencimentos por mês cada um. A propósito, logo mais, a partir das 14 horas de hoje, haverá uma audiência pública na Câmara sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vão discutir a lei com a comunidade para depois aprová-la. Essa lei orienta como será feito o orçamento municipal de 2024. É desse orçamento, que também sai o dinheiro para o Legislativo. Não deixe de comparecer. Se não puder, acompanhe pelo YouTube, mas não percam. 10. Para Dom Basílio. O Ministério da Saúde criou o programa no SUS em 2019, chamado Previne Brasil. Através dele, o governo federal paga o custo da chamada atenção básica à saúde, ou atenção primária, nos municípios. Trata-se do primeiro atendimento em uma unidade pública de saúde. E o programa visa prevenir doenças ou evitar que uma doença já constatada seja agravada. O vizinho
O município de Dom Basílio, vizinho aqui de Livramento, acaba de ser avaliado com nota 9,88, quase 10, nesse programa, com ações realizadas por ele para a saúde da mulher, para as gestantes, crianças, hipertensos e diabéticos. Portanto, nota 10, claro, para o prefeito Roberval Meira e sua equipe de saúde. E agora, por último, um homem foi chamado para pintar um barco e fez o serviço, como foi acertado com o dono. E enquanto pintava, ele viu a tinta vazar por um buraco que havia na embarcação. Não lhe atrapalhava em nada no seu trabalho de pintura. Ele podia simplesmente passar o pincel por cima e seguir adiante. Mas ele decidiu, por conta própria, tapar aquele buraco. Encerrado o trabalho de pintura, ele recebeu o devido pagamento, conforme ajustado, e foi embora. Porém, no dia seguinte, foi surpreendido com a visita do dono do barco, que lhe entregou um cheque de altíssimo valor. Sem entender aquele gesto, ele disse: "Mas o senhor já me pagou?" E o proprietário responde: "Paguei-lhe pela pintura. E o que agora trago é por ter tapado o buraco que havia no barco." O pintor dá um leve sorriso e diz: "Ah, sim, mas foi um serviço muito pequeno, nada demorou. Foi tão insignificante, não é necessário me pagar." Mas o homem que o havia contratado explica: "Quando pedi a você para pintar o barco, esqueci-me de mencionar o vazamento através do furo. E, vendo o barco com a pintura já seca, bonitinho, meus filhos o pegaram e foram pescar, sem eu saber. Quando notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado. Entrei em pânico, pois me lembrei do furo, que podia entrar água e afundar o barco. E os meus filhos estariam todos mortos agora. Imagine meu alívio e minha alegria ao vê-los de volta sãos e salvos. Curioso, eu fui examinar o barco. Foi quando então percebi que você havia tapado o furo. E isso salvou a vida dos meus filhos. Assim, o que agora te dou é ainda muito pouco pelo efeito grandioso na minha vida do pequeno serviço que você diz ser insignificante." Conclusão dessa pequena história, acessada na internet: não trabalhe só pela obrigação, nem só pelo dinheiro. De alguma forma, de alguma maneira, e em algum momento da sua vida, haverá a recompensa. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje, minha cara Marisa, meu bom Luiz. Tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana.